Rio de Janeiro e São Paulo confirmam casos de varíola dos macacos. E no jornal de hoje você vai ver também início de Operação Corpus Christi 2022 da Polícia Rodoviária Federal. Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE. Câmara aprova projeto que limita ICMS dos combustíveis. O noticiário internacional, as imagens que marcaram esta quarta-feira, tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e está no ar o União Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso da varíola dos macacos na cidade. Ele é brasileiro, mas mora em Londres, na Inglaterra. Chegou sábado aqui no Brasil e no dia seguinte procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz. As amostras clínicas foram encaminhadas ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O resultado foi positivo para a doença. Ele foi liberado na última terça-feira, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O paciente está com leves sintomas, permanece em isolamento domiciliar e sob monitoramento da Superintendência de Vigilância em Saúde. As pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo investigadas e em monitoramento. O Ministério da Saúde recebeu a confirmação do terceiro caso em São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente tem histórico de viagem à Europa. A secretaria informou ainda que ele e seus contatantes estão isolados e monitorados. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados sobre o volume de serviços no Ceará. As atividades turísticas ganharam destaque e, com a aproximação do mês de férias, o setor hoteleiro apresenta otimismo. O volume de serviços avançou 2,4% no Ceará em abril, em relação a março, marcando o 13º mês consecutivo de crescimento do setor no estado, de acordo com os dados divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve o destaque dos serviços prestados às famílias, onde ele teve um avanço da ordem de 108,5%. Falando de turismo, na comparação de abril de 2022 com abril de 2021, o índice de volume de atividades turísticas no Ceará apresentou expansão de 135,8%, resultado bem melhor que a média nacional de 85,7%. Quando eu comparo a atividade do agregado turismo, o volume das atividades expandiram, como você já mencionou, 135,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E isso está muito vinculado aos setores que prestam serviços ao turismo, como hotéis, locação de veículos, transporte de rodoviário de pessoas, serviços de buffet. Então, todas essas atividades, a pesquisa mostrou uma expansão em suas receitas. A base de comparação que o IBGE está usando é do ano passado, onde o Brasil vivia várias restrições devido à Covid-19. Como a nossa base de comparação está sendo ou o primeiro quadrimestre deste ano com o primeiro quadrimestre do ano passado, ou então o mês de abril deste ano com o mês de abril do ano passado, a gente tem essa expansão, uma vez que o ano passado a gente estava ainda vivenciando as restrições por conta da segunda onda da Covid-19. O setor hoteleiro está bastante otimista para a temporada de férias. Olá, a nossa expectativa para a alta temporada de julho deste ano e de todo o segundo semestre é uma expectativa positiva. Nós temos uma demanda retraída ao longo dos últimos 2 anos por conta aí do Covid. E todas essas pessoas estão ávidas e com muita vontade de se movimentar. Além disso, temos também os eventos que foram represados ao longo também destes 2 anos e que deverão começar a ser realizados, já estão sendo, mas mais ainda de uma maneira mais forte a partir do segundo semestre.
Então, tudo isso nos leva a crer que teremos um movimento, um fluxo turístico aqui no Brasil, aqui na cidade de Fortaleza e no Ceará, muito positivo. A Polícia Rodoviária Federal iniciou à meia-noite desta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2022, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais do país. Segundo a polícia, a celebração de Corpus Christi é marcada pelo aumento considerável no fluxo de veículos e usuários das rodovias. Segundo a polícia, o foco da fiscalização será direcionado para ações que podem ajudar a diminuir o número de acidentes. Também fará um reforço no combate ao crime nos locais mais críticos. As ações serão concentradas em trechos apontados pela PRF como mais críticos e que foram mapeados a partir de dados de operações anteriores. As ações se estendem até às 23 horas e 59 minutos de domingo em todo o território nacional. E no próximo bloco você vai conferir a pauta é política e servidores do Banco Central decidem continuar em greve. Câmara aprova projetos que limita ICMS dos combustíveis. Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE. Assuntos para a pauta é política. Na sessão desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 18/2022, que limita a aplicação de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis. Os deputados rejeitaram um único destaque que poderia mudar o texto base aprovado na noite de ontem pelos parlamentares. Deputados do PT que propuseram as perdas dos estados e dos municípios fossem corrigidas pela inflação, assegurando uma compensação aos entes em valores reais. O texto segue para sanção presidencial. E o ministro Alexandre de Moraes foi eleito nesta terça-feira para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A votação simbólica para a escolha do ministro foi realizada durante uma sessão do tribunal. A eleição é uma formalidade de praxe que é feita pelo TSE. Atualmente, Alexandre de Moraes ocupa o cargo de vice-presidente. Em agosto, com a saída de Edson Fachin, atual presidente, Moraes passará a presidir a Corte Eleitoral e comandará a organização das eleições de outubro. O novo vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski. Países potencialmente econômicos estão sofrendo com níveis de inflação fora do comum, o que reacende a discussão sobre o retorno da recessão. Especialistas comentam sobre a possibilidade no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou nesta quarta-feira a reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Quarta-feira dos mercados, nessa quarta-feira aí onde estão sendo definidas a taxa Selic aqui no Brasil, a taxa que remunera os títulos públicos e que está relacionada também ao impacto sobre as aplicações financeiras e sobre o crédito, ou seja, isso impacta na perspectiva de você diminuir a liquidez monetária para controlar o processo inflacionário. De acordo com especialistas, vários fatores contribuíram com a elevação da inflação pelo mundo. Primeiro, o desequilíbrio produtivo em função da pandemia, que isso não conseguiu ser resolvido ainda, até porque a China, um dos países que ainda tem um problema produtivo bem significativo, face, os lockdowns recentes, e você ainda tem algumas cidades na busca aí do que eles chamam de Covid-0, ou seja, movimentações de processo produtivo quebrados, e isso você gera instabilidade sobre a oferta de bens e serviços no mundo todo. Segundo o analista de políticas públicas Daniel Suliano, quem acaba sofrendo é a população de menor poder aquisitivo. Na verdade, todo mundo está sentindo um impacto, É notório que qualquer pessoa de qualquer renda que vá a um supermercado ou vá demandar, você vê que os produtos estão aumentando persistentemente.
Mas, obviamente, que aquelas pessoas com menor poder aquisitivo são as que sofrem mais, porque elas não têm, além de elas não terem condição de se proteger da inflação, porque elas geralmente não têm aplicações financeiras, o orçamento é aquele velho problema do cobertor curto, né? Se você cobre os pés, você vai descobrir a cabeça, né? De acordo com Daniel Suliano, é possível que o Brasil viva uma recessão na economia. Passou todo o ano de 2021 elevando a taxa de juros. Ela chegou em março de 2021 a estar 2%. Né? Foi um nível historicamente baixo no Brasil. O Brasil nunca chegou a ter uma taxa de juros tão baixa. Né? De lá para cá, ele subiu mais de 10 pontos percentuais. Então, essas subidas que houve ao longo de 21 começando a ser sentida ao longo de 22. Mas já está bastante alta, está bastante salgada. Né? O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Com essa nova subida, ainda vai ficar mais alta ainda. Então, mais se vai tirar investimentos do setor produtivo e mais vai para o setor financeiro. Então, o risco de a gente ter uma recessão maior é alto, né? Segundo o economista Ricardo Coimbra, políticas fiscais poderiam auxiliar no controle da inflação no Brasil. O ideal é que você tentasse observar quais são, né, as principais variáveis que vêm influenciando, principalmente naquela que está relacionada com a inflação de custo, visto que o Banco Central está tentando controlar pelo lado da demanda, né, com a política monetária. Você deveria ter que ter políticas fiscais, ou seja, um controle e mostrar ao mercado um controle mais efetivo das contas públicas. Um dos principais suspeitos pelo desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira, Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como Pelado, confessou ter participado do assassinato da dupla que desapareceu na Amazônia no último dia 5. A informação é da Polícia Federal. Aos policiais federais, Pelado afirmou, no entanto, que uma outra pessoa foi a responsável por atirar em Pereira e Phillips. Também nesta quarta-feira, uma testemunha-chave do caso já havia afirmado à Polícia Federal que o jornalista e o indigenista haviam sido mortos. Em depoimento durante a madrugada, essa mesma testemunha descreveu aos policiais o local onde os corpos teriam sido deixados. Ela disse aos investigadores que teria ouvido tiros enquanto cuidava de um barco numa região conhecida como Lago Preguiça no dia 5 de junho. Uma equipe da PF foi ao local indicado para tentar localizar os corpos. Os servidores do Banco Central seguem em greve por tempo indeterminado. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. Os servidores do Banco Central decidiram em assembleia nesta terça-feira, dia 14, manter a greve por tempo indeterminado. A aprovação contou com mais de 80% dos votos válidos, de acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. De braços cruzados desde o dia 3 de maio, após a trégua de 2 semanas da paralisação iniciada em abril, os servidores do Banco Central apresentaram na última semana uma contraproposta de reajuste salarial de 13,5%. Antes, o pedido inicial era de 27%, além de demandas de reestruturação de carreira. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou na última segunda-feira, dia 13, que não haverá reajuste para os servidores neste ano. Ele disse, contudo, que está em estudo a possibilidade de dobrar o valor do auxílio alimentação em todas as categorias ainda em 2022. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. A União Europeia vai lançar um procedimento contra o Reino Unido por infração do protocolo para a Irlanda do Norte, incluído no acordo pós-Brexit. Em causa está uma proposta de lei que pretende acabar com os controles alfandegários aos bens que entram na Irlanda do Norte vindos do Reino Unido e que vai contra o acordo assinado pelo governo de Boris Johnson em Bruxelas, no segmento da saída do Reino Unido da União Europeia.
O vice-presidente da Comissão Europeia e negociador da União Europeia para o Brexit diz que o governo de Londres está atuando fora da lei. Já Boris Johnson argumenta que a nova medida é legal e necessária para facilitar o comércio entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Defensores dos direitos pró e anti-aborto manifestaram-se no exterior do Supremo Tribunal nos Estados Unidos, em Washington. O que são a favor transportavam cartazes com slogan como "Meu corpo, a minha escolha" e entoavam palavras de ordem como "o direito de aborto não pode ser retirado por ordem judicial". Espera-se uma decisão sobre o direito constitucional ao aborto no país até o final de junho. Os líderes de 7 países europeus que são membros da Aliança Atlântica, entre eles o primeiro-ministro português, prometeram o apoio às candidaturas da Suécia e da Finlândia e ao fornecimento de mais armas pesadas para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia. O apoio foi manifestado depois de uma reunião informal na residência oficial do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, em Haia. Bruxelas anunciou a compra de cerca de 110 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. As entregas começarão a ser feitas nos próximos dias e serão concluídas ao longo dos próximos meses. De acordo com a Comissão Europeia, as vacinas vão ser distribuídas de forma proporcional à população, iniciando pelos Estados-membros mais afetados. Nesse momento, há cerca de 900 casos da doença registrados em 19 países do bloco, na Noruega e Islândia. Vamos agora para as imagens que marcaram esta quarta-feira. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estarão fechadas quinta e sexta-feira, dia 16 e 17, em virtude do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo estabelecido pelo governo federal. A central telefônica 135 funcionará no feriado de quinta-feira para atendimento e será possível navegar pelos serviços automatizados nas opções do menu inicial na unidade de resposta audível. Quem tiver agendamento presencial marcado para sexta-feira deve ligar para o telefone 135 para remarcar o atendimento. O total de brasileiros abaixo da linha básica da pobreza no país atingiu recorde no fim de 2021, com 23 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 210 ao mês. Isso equivale a 10,8% dos brasileiros. A proporção de pobres em bases anuais subiu 42,1% entre 2020 e 2021, correspondendo a 7,2 milhões de novos pobres em relação a 2020 e 3,6 milhões em relação ao pré-pandemia, segundo dados da FGV Social, com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua do IBGE. Brasilienses estão andando pelas ruas e se encantando com a floração dos ipês. As flores aparecem anualmente. O ipê roxo é o primeiro que floresce no Distrito Federal nos meses de junho e julho. De acordo com o diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap, Raimundo Silva, em alguns casos o ipê roxo pode florir 2 vezes no ano na mesma árvore. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.